Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Elite Parlamentar. O Elite é uma lista dos parlamentares mais influentes do Congresso, feita pela Arco Advice anualmente. Hoje nossa entrevista é com o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Apesar dele ser de primeiro mandato, ele já aparece na lista. Meu nome é Daniel Marques, eu sou repórter do Serviço de Informação da Arco Advice e comigo hoje o Lucas de Aragão, que é sócio da Arco Advice. Olá, é muito bom estar com vocês na terceira entrevista do programa Elite Parlamentar. O Elite é uma lista que nós fazemos aqui na Arco Advice desde 1998, selecionando os parlamentares mais influentes, mais importantes dentro do Congresso Nacional. Essas lideranças podem ser formais, ou seja, relatores de matérias importantes, presidentes de comissão, membros da mesa diretora, líderes de partido, e também podem ser líderes informais, ou seja, aqueles parlamentares que, apesar de não ocuparem um cargo formal de liderança dentro do Congresso Nacional, são relevantes para o debate público. Eles podem ser especialistas em algum tema importante, eles podem ser articuladores de algum tema relevante no parlamento. Thiago Mitrô se inseriu na elite parlamentar deste ano, em seu primeiro mandato, como uma relevante voz de um debatedor jovem que participa de diversos temas importantes. Foi muito ativo em discussões de matéria de liberdade econômica e agora participa da Comissão Especial da Reforma Administrativa, a PEC 32. Deputado, bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui na Arco Advice, na gravação do Elite Parlamentar. Primeira pergunta parece simples, mas eu imagino que tem uma resposta complicada. Seu primeiro mandato teve uma participação relevante aí na Reforma Administrativa, membro da comissão, presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, também em discussões importantes de liberdade econômica. Nesses seus primeiros 3 anos, 3 anos e pouquinho dentro do parlamento, como que o senhor se destacou entre 513 deputados? Se o senhor pudesse conversar com uma jovem parlamentar, um jovem parlamentar que entra na política, já no Congresso Nacional, quais são os ingredientes, a receita de um parlamentar de destaque num ambiente como o Congresso Nacional? Bom, primeiro, obrigado, Lucas, Daniel e a Arco pelo reconhecimento. Fico super feliz aí com estar entre os parlamentares aí que têm influência no Congresso Nacional. E acho que no meu caso, né, o que eu diria para alguém que está começando e tudo, primeiro, acho que é importante buscar algum tema relevante para o país que você vê que não está sendo dada a devida atenção, né? Eu lembro quando eu cheguei, estava um foco super grande na reforma da Previdência, de todo mundo, né? Do governo, do Congresso, da imprensa, e eu, como parlamentar favorável à reforma, né, atuei na comissão especial, tive ali um papel, mas era um tema que você tinha muita gente olhando e certamente o tema não precisava de eu, individualmente como parlamentar, para ajudar ele a avançar. O meu voto foi importante, a atuação na comissão foi importante, mas não foi determinante para aquilo. E ao mesmo tempo tinha outros temas importantes que você não via sendo debatidos, você não via ali um foco nem de governo, nem do Congresso para isso. E a reforma administrativa é um deles. Era um tema de campanha minha, né? Eu venho da área de gestão, sou administrador de formação, não era relacionado à administração pública, mas quando resolvi me candidatar e virei deputado, o tema de gestão era um tema que me interessava. E me impressionava o fato de que não era falado, né, dentro do Congresso. Alguns falavam, esse é um tema um pouco espinhoso, tem muita resistência e coisa assim. Mas eu comecei a ver, conversando aqui e ali, que existiam parlamentares que gostariam de se aprofundar no tema, mas faltava alguém para organizar esse debate, tanto dentre os congressistas, quanto com organizações da sociedade civil que estudam, especialistas, acadêmicos. E aí eu me dispus a começar um debate desse tema ali no Congresso. E acho que foi essa junção de um tema relevante para o Brasil, que estava na iminência de entrar em evidência, com a ausência, por outro lado, de parlamentares debatendo e fazendo o tema entrar em pauta, que deu esse espaço para que pudesse organizar a discussão e, quando ele finalmente veio à tona, tá ali preparado para debater. Bom, a gente vai voltar nesse tema de como se destacar. Isso que você disse é muito importante. Todo parlamentar precisa de uma bandeira, né? E ele fica cada vez mais relevante quando as pessoas, os jornalistas, a sociedade civil, seus eleitores reconhecem nele alguém que é especialista num tema, né? Então existem aí nas últimas décadas de Congresso
alguns parlamentares que você fala o nome e você sabe do que aquela pessoa gosta de falar e conhece. O Darcísio Peronde com saúde, o Aleluia com energia, o Cristóvão Buarque com educação. São temas onde eles pegaram essa bandeira para si e que bom que você tomou essa dianteira numa discussão da reforma administrativa. Uhum. Mas assim, a reforma administrativa está tendo certa dificuldade para tramitar na Câmara. O senhor acredita que ainda tem chance de aprovar essa proposta até o fim desse mandato presidencial? Acho que sim, né? E ainda acredito que, inclusive, ainda em 2021 a gente consegue aprovar nas duas casas. Até por essa articulação que a gente tem feito já com o Senado, inclusive, né? Na frente parlamentar que hoje eu presido, os vice-presidentes são o senador Anastasia e o senador Cátia Abreu, que participam aí semanalmente conosco do debate dos temas. Recentemente aprovamos na comissão especial, né? Acreditamos poder votar em plenário em breve também e passar a bola para o Senado, que já está, de certa forma, assim, antenado no que tem acontecido e acho que vai poder dar celeridade a esse tema, né? E acredito que, inclusive, se eventualmente alguma coisa acontecer de não se aprovar esse ano, no início do ano que vem a gente ainda poderia. Mais para o meio do ano, o cenário já fica um pouco difícil por conta de eleições, mas acho que ainda temos tempo de aprovar a PEC 32. Aí, um ponto que eu sempre trago, assim, a reforma administrativa é um quebra-cabeça de várias peças, né? Então a PEC 32 ela é a primeira peça desse quebra-cabeça. O próprio governo, quando ainda em 2020, aliás, enviou a PEC 32 para o Congresso, falou que ia fazer uma reforma em 3 fases. A segunda e a terceira fase eu já tenho um pouco menos de otimismo, né? Tanto pelas dificuldades do governo em conseguir focar em temas relevantes aí para o Brasil, quanto daí pelo calendário do Congresso, que aos poucos vai acabar sendo dominado ali pelo debate eleitoral. Uhum. Sem querer ser pessimista, mas com uma visão otimista do assunto, ainda que não seja aprovado, eu tenho uma visão de que será. O debate é importante, né? Porque o Congresso tem que amadurecer os temas, né? A gente viu, por exemplo, no governo do ex-presidente Michel Temer, a reforma da Previdência sendo amplamente discutida, e depois no governo do presidente Bolsonaro, a proposta sendo aprovada. Os parlamentares já estavam muito mais alinhados ao tema, já tinham um conhecimento muito mais forte do tema. Então, eu também acho que tem espaço para ser aprovado. O papel da Anastasia vai ser muito importante ali no Senado. Eu vejo ele como a figura que tem falado mais sobre o tema dentro do Senado. E é muito importante que a proposta chegue com lastro, né? Para não ter o que está acontecendo, por exemplo, com a reforma do IR. A proposta que chegou meio sem lastro, os senadores estão confusos, sem entender direito o que é. Os deputados que votaram a favor estão confusos também até hoje, porque... Foi muito rápido, né? Agora, voltando aí da reforma administrativa. A que tramita hoje é bem diferente da ideia original ali que foi concebida no Ministério da Economia. Se eu não me engano, uma discussão que ficou mais madura ali com Paulo Ebel, né? O secretário Paulo Ebel do Ministério da Economia, que já saiu do governo. Hoje, dentro do Ministério, tocada muito pelo Caio Paz de Andrade, que é o secretário de Desburocratização. Eles tinham uma visão mais ampla, né, de uma reforma. Como tudo que vai ao Congresso, tem sempre espaço para uma desidratação, para mudança. Você ainda vê essa proposta como algo extremamente relevante ou virou algo mais simbólico, que o Brasil precisa só passar desse obstáculo e depois uma discussão maior? E uma segunda pergunta, o que ficou de fora que seria absolutamente necessário ou importante? Considerando que a reforma administrativa, como eu falei, ela é naturalmente faseada, porque você tem questões constitucionais como as que estão sendo endereçadas agora, mas tem muita coisa constitucional, o que a PEC se propunha fazer eram basicamente 2 coisas, né? Uma é a vedação a inúmeros privilégios que existem no serviço público e outra uma reorganização dos vínculos de trabalho entre os servidores e a administração pública. No primeiro aspecto da vedação a privilégios, ela foi aprovada na comissão especial exatamente como o governo mandou, o que eu acho ruim, porque o governo já mandou ali com uma abrangência muito menor do que deveria. Ela veio ali com uma lista de vedações, como veda férias acima de 30 dias, aposentadoria compulsória como punição, aumento retroativo de salário, progressão automática, licença-prêmio, um monte de coisa que tem que ser vedado,
né? Só que veio vedando só para futuros servidores e excluindo os chamados membros de poder, né? Que são juízes, promotores e por aí vai. E na comissão especial foi aprovado dessa forma. Eu acho que foi ruim, né? A gente deveria ter aprovado a inclusão dos atuais servidores, que não tem justificativa. Se a gente acha que você ter um benefício de 3 meses de férias remunerada a cada 5 anos que você trabalha é algo imoral, isso não pode ser só para os servidores futuros, você tem que acabar para os atuais servidores. Óbvio que aquele que está no meio de um ciclo, de um período aquisitivo dessas férias e tudo, talvez fique ruim se mudar a regra no meio do jogo. Mas o próximo período aquisitivo ainda não começou, né? Então não tem direito adquirido nisso. Eu acho que a gente deveria ter incluído todos os servidores com esse período de transição e deveríamos ter incluído os membros de poder, que especialmente os do Poder Judiciário são os que mais usufruem, né, desses benefícios. Mas temos chance ainda de, na votação no plenário, fazer essa inclusão. Acho que a inclusão dos atuais servidores tem uma dificuldade maior, mas a inclusão dos membros de poder é algo que eu estou otimista com ela. Você tem essa percepção conversando no Congresso, porque muita gente acha que o Congresso ele não ia querer se indispor com o Poder Judiciário, por razões óbvias, e na questão dos servidores públicos atuais, eu acho que desde o início, o próprio Ministério da Economia reconheceu uma dificuldade de ganhar essa batalha, né, já que política é a arte do possível, né? Então, no plenário, você vê uma boa vontade dessa coragem de enfrentar essa questão no judiciário? E até acrescentando, porque na comissão especial teve esse vai e vem, né, de inclui, não inclui, foram, eu acho que 7 relatórios, aí mesmo depois daquele parecer em que eu falava que seria inconstitucional, incluiu, depois retirou. Esse vai e vem, o que fez isso acontecer? E é uma briga, uma coisa que reflete também qual que vai ser o clima no plenário? Teve essa discussão na comissão especial, né, esses pareceres de inconstitucionalidade. Um dos relatórios dava as emendas que previam a inclusão do judiciário como inconstitucionais, o que impedia elas de serem destacadas, seja na comissão especial e mesmo no plenário, né? Mas da mesma forma que a mesa da Câmara tinha esse parecer pela inconstitucionalidade, eu consegui com vários juristas pareceres pela constitucionalidade, né? E tem precedente. Teve uma PEC com origem no Congresso de reorganização da Defensoria Pública, que foi de iniciativa do Congresso. A PEC da Bengala, que aumentou ali a idade de aposentadoria compulsória dos ministros do STF, veio do Congresso, né? E os juízes adoraram. Então, por que eles vão dizer que é constitucional quando vai em benefício próprio e inconstitucional quando vai na linha contrária? Então, óbvio que no fim são eles que decidem, a gente ainda vai ter certamente uma judicialização disso caso entre, e vão ser cenas do próximo capítulo, mas acho que foi uma mistura de uma questão técnica com política, como o Lucas bem colocou, e no fim a gente chegou num acordo. Olha, não vamos destacar então na comissão especial, mas não vai ser dada inconstitucionalidade, nós vamos colocar no plenário. Se o plenário entender que é constitucional e que tem vale no mérito, se aprova e o judiciário questiona depois lá na frente. Em relação ao espaço político para isso, dos atuais servidores acho que tem um espaço menor de fato, né? Até porque você tem a pressão de sindicatos, você tem os deputados preocupados com a eleição, né? E aí você aprovar, conseguir 308 votos para incluir os atuais servidores, acho menos provável. Eu acho que é algo que a gente deveria almejar, mas realmente o espaço político é menor. Agora, a inclusão dos juízes, já que agora tem o compromisso do presidente da Câmara em admitir a emenda, que coloque em votação, eu acho que você tem ao menos a oposição explícita a isso é muito menor. É difícil você ver um deputado que vai abertamente defender que todos os servidores, do professor ao técnico de enfermagem, vão ter agora essas limitações e os juízes que ganham super salários não vão ter. E tem que ser uma votação nominal, uma vez que é PEC. Então, os setores da esquerda que estavam conosco na comissão especial falaram que são favoráveis à inclusão dos juízes, e se for toda a esquerda já vão ser 100 e poucos votos nessa linha, e acho que vai ter uma pressão muito grande da própria sociedade para incluir esses, Então acho que o apelo para que se vote isso da sociedade vai ser grande. É que nem quando teve a votação há quase 10 anos atrás do fim de 14º e 15º salário
dos parlamentares, que foi unanimidade, a votação do fim dos supersalários no meio desse ano foi também unanimidade. A grande dificuldade que tem com esses temas é colocar em votação, porque a oposição feita a isso é aquela oposição velada, né, do judiciário fazendo ali uma pressão nos líderes e tudo. Agora que já houve um acordo que vai ser votado, espero que esse acordo seja cumprido, né, eu acredito que nós vamos ter até com uma certa margem aí os 308 votos para incluir. De fora, a gente percebe o Arthur Lira, o presidente da Câmara, engajado no tema, né? Ele fala do assunto, toda vez que tem uma entrevista coletiva, o presidente Arthur Lira menciona a importância da reforma administrativa. Você percebe isso dentro da casa, essa vontade dele? Porque o Lira não quer ser um presidente que fique ali amortecendo briga, botando panos quentes. Ele se dispôs a avançar com uma agenda e ele tem uma agenda clara ali dele, né? Você vê que a reforma administrativa é uma das prioridades do presidente Arthur Lira? Acredito que sim, né? A gente teve reunido nas últimas semanas por conta da comissão especial e tivemos idas e vindas ali por conta dos diferentes textos que foram colocados e tudo mais e vi essa vontade dele de fazer o tema andar, né? Um tema que estava lá naquela lista de projetos prioritários que ele e o Rodrigo Pacheco lançaram no início dos mandatos deles, né, como presidentes em fevereiro desse ano. Claro que vários projetos ali acabaram andando na velocidade que precisava, mas agora esse projeto, com a aprovação na comissão especial e o interesse do presidente da Câmara em colocar em votação, eu não vejo por que não andar. Eu acabei esquecendo de comentar, eu falei que a PEC tinha dois grandes blocos, um que era dessas vedações a privilégios e outro que era da reestruturação dos vínculos de trabalho entre os servidores e a administração pública. E por mais que isso tenha sido modificado na forma, eu acho que na essência está parecido com o que o governo mandou. O governo quis adotar uma linha até de comunicação, que eu acho que foi equivocada, de criação o fim do regime jurídico único, criação de outros vínculos e o fim da estabilidade como uma bandeira, né? Mas o que era esse fim da estabilidade que o governo previa? Que você ia ter carreiras típicas de Estado com estabilidade, carreiras não típicas de Estado sem estabilidade, mas não é que o cara ia poder ser demitido a bel prazer, você ia regulamentar as condições de perda do cargo. O que acabou acontecendo, e eu acho que foi uma mudança positiva, você manteve a unificação das carreiras típicas e não típicas em termos do regime jurídico de contratação, que eu acho correto, porque senão ia ter uma super proteção das carreiras típicas, que você não ia conseguir mexer nelas mais, e você já previu na própria PEC novas possibilidades de perda do cargo, né? Que possivelmente seriam aquelas que seriam colocadas em uma lei complementar na ideia inicial da PEC. Então, agora, em se mantendo o texto aprovado na comissão especial, você pode ter perda do cargo do servidor por obsolescência do cargo, da carreira, por desnecessidade, que é uma ausência de demanda, né? Então, você dimensionou determinada carreira para a realidade atual. Daqui a 15 anos, mudou a demografia, teve alguma questão aí tecnológica e tudo, você não precisa mais de tantos servidores naquela função. Então você pode alegar a desnecessidade do cargo e reorganizar a sua força de trabalho. E regulamentamos, né, também a insuficiência de desempenho, né, que é algo que foi inserido lá em 98, na Emenda Constitucional 19, ficou aí 23 anos parado, e agora com o texto aprovado na Comissão Especial está sendo regulamentado o desligamento por insuficiência de desempenho, né, que era uma ideia que nem estava na PEC enviada do governo. Então, acho que essa questão de você dar mais ali incentivos para resultados ao servidor, dar mais flexibilidade para o gestor público, foi colocada. E outra mudança importante, o governo tinha trazido um conceito ali de um vínculo de experiência para o estágio probatório, que teve uma resistência danada, porque falava que esse é um programa de trainee, que é obrigado a demitir servidor no estágio probatório e tudo. Foi abandonada essa ideia de dar um outro nome para o estágio probatório. E o que foi feito? Agora vai ter avaliação de desempenho semestral no estágio probatório, ao invés de só no fim dos 3 anos. E o servidor em estágio probatório que tiver 2 avaliações seguidas, insuficiente, ou 3 no período de 3 anos, ele pode ser desligado ao longo do estágio probatório. Então, ficou 1 ano, 2 avaliações insuficientes, você já pode desligar aquele servidor no estágio probatório.
né? Então, acho que o intuito do que o governo queria foi mantido, só que numa roupagem que eu acho que é tecnicamente mais sólida do que havia sido enviado. Então, por isso acho que essa parte de vínculos tiveram avanços bem importantes. Agora o Lucas falou sobre a relação do Lira com essa pauta, que ele transformou na pauta pessoal dele que ele está defendendo. O senhor vê que Lira está ocupando um espaço que o governo deveria ocupar, porque de certa forma é uma pauta que o governo propôs, mas que deixou ali na mão da Câmara. Você acha que falta uma defesa por parte do governo? Acho que essa é uma dificuldade que o governo está tendo desde o início do mandato, né? Nós não temos na figura do presidente alguém que briga por pautas importantes, né? Tanto na reforma da Previdência quanto agora na reforma administrativa, o presidente só entrou quando foi pedir alguma coisa para beneficiar as carreiras policiais, né? Ele não é alguém que você vê falando sobre a reforma administrativa, nem nada disso. Então, acho que tanto na época o presidente Rodrigo Maia quanto agora o presidente Arthur Lira são aqueles que acabam atuando para fazer essas pautas andarem, tanto para o bem quanto para o mal, né? A reforma do imposto de renda que aconteceu nas últimas semanas, eu fui bastante contrário a ela, e o Lira assumiu esse compromisso de fazer ela andar, que era uma pauta do governo, e a reforma administrativa, que também é uma pauta do governo, e o Bolsonaro não se envolveu em nenhum momento na questão do imposto de renda. Aí a reforma administrativa, que também é uma pauta do governo, que o presidente da República não se envolve, o presidente da Câmara está se envolvendo e fazendo andar. Então, para mim, é um vácuo que tem criado pela característica do governo atual, que tem essas pautas difusas, e a característica do presidente da República, que acaba dedicando sua atenção maior para assuntos não prioritários. Eu pergunto isso porque a gente vê que é um assunto que mobiliza muito protesto. Aqui em Brasília a gente tem até outdoor que contrataram... Tinha a minha cara ali na saída do aeroporto. Isso eu não cheguei a ver, não. Mas é um negócio que mobiliza muito, e a gente já está chegando em período eleitoral. Será que não tem um risco assim, de diminuir o apoio e até de algumas pessoas, alguns grupos que vinham apoiando... quietarem um pouco por medo de uma retaliação nas urnas? Acho que esse receio existe de parte daqueles deputados que são muito dependentes do cargo, né, que infelizmente são a maioria. Mas quando você olha a pesquisa de opinião pública que são feitas, e com alguma frequência tem, a maior parte da população se diz favorável à reforma administrativa, e uma parte significativa. Você tem, obviamente, os sindicatos de servidores que são contra qualquer mudança que seja feita. Agora, aqueles que não são de sindicatos de servidores, a crítica que se teve é que deixou o judiciário de fora, o que deixou os juízes, o judiciário como todo, né, os servidores estão incluídos, o que faltou incluir, que a gente quer incluir no plenário, são os membros de poder judiciário. Então a crítica é essa, é uma crítica que eu concordo, inclusive. Então você tem uma parcela significativa da população que defende a ampliação da abrangência da reforma. Então o que a gente vê nesses cartazes, nessas manifestações, é aquilo que a gente sempre viu: minorias organizadas, que acabam fazendo uma pressão, tem esse know-how, de como fazer a pressão em cima dos parlamentares e tudo mais, que passa essa impressão de que estão em um número muito maior do que realmente são, mas quando se analisa as pesquisas quantitativas, você vê uma maioria favorável a essa reforma. Mas, obviamente, que alguns parlamentares vão acabar tendo uma resistência por conta disso, mas eu vejo também uma onda mais reformista aí no Brasil permanecendo, e muitos parlamentares vão, inclusive, se beneficiar se souberem explorar o apoio deles às reformas. Se a gente puxar aí dos últimos 6, 7 anos, a gente teve muito avanço com o apoio do Congresso, começando com teto de gás, saneamento, lei do gás, nova lei de governança das estatais, que foi aprovado. O Senado, essa semana, pode votar o marco das ferrovias, que é importante também. Agora, saindo um pouco da reforma administrativa, quais são os temas, seja temas seus ou temas em discussão em geral no Congresso, que você está vendo como importantes, decisivos, mesmo que não sejam para ser aprovado esse ano ou no ano que vem, mas temas que merecem serem discutidos, que podem amadurecer para uma discussão futura? Olha, um tema que eu me envolvo bastante e vejo com
bastante dificuldade também no curto prazo, mas em algum momento a gente precisa focar, é uma reforma no ensino superior do Brasil, né? A gente vê as universidades públicas brasileiras sofrendo do mesmo mal que qualquer instituição pública, onde você tem as despesas obrigatórias crescendo cada vez mais, comprimindo o espaço ali de investimento das universidades, e todos os anos tem que cortar bolsa de estudo, investimento em pesquisa, e outros tipos de despesas. E, a meu ver, a estrutura do ensino superior público no Brasil está fundamentalmente ali equivocada em termos da sua sustentabilidade de médio e longo prazo. Como várias coisas que foram feitas na Constituição de 88, se estruturou o ensino superior público no Brasil olhando para trás, ali com os receios dos tempos da ditadura, e não olhou para o futuro, como que a gente consegue estruturar isso de forma que no médio e longo prazo acabe sendo sustentável. Então a gente tem, as universidades continuam propagando um pouco daquela inversão de valores que é a transferência de recurso do pobre para o rico no Brasil, uma vez que alguém de alta renda vai para uma universidade pública, não paga um centavo e está sendo financiado pela maior parte da população brasileira que é pobre. Você vê boa parte ali das instituições de ensino superior públicas sendo submetidas ali a disputas políticas, às vezes até partidárias, em relação ao comando da universidade, e pouca relevância internacional para a imensa maioria das universidades públicas brasileiras. Então, a meu ver, a gente precisa mexer aí em um tripé que é melhoria da governança dessas instituições, tirando esse viés político, partidário até que muitas têm, uma melhoria na questão do financiamento das instituições para focar no médio e longo prazo e elas conseguirem ser sustentáveis, inclusive mexendo em termos espinhosos como cobrança de mensalidade de alunos, que é algo que acontece no mundo inteiro, universidades públicas dos Estados Unidos, da Austrália, da Inglaterra cobram mensalidade de quem pode pagar e tem programas de financiamento de quem não pode, e incentivo correto a resultados em termos de formação profissional e pesquisas das universidades. Então esse é um tema que eu tenho me dedicado bastante, principalmente hoje nos bastidores, já que a gente tem um MEC fraco e uma comissão de educação no Congresso com viés ainda corporativista, mas que espero nesse último 1 ano e meio de mandato começar a conseguir pelo menos colocar em debate temas importantes como esse. Então isso, olhando do ponto de vista mais pessoal de atuação, é algo que eu tenho me dedicado. Eu queria voltar um pouquinho na reforma administrativa para aproveitar essa entrevista para pedir a visão do senhor sobre um ponto que tem sido central na argumentação da oposição em relação à reforma, que eles reclamam muito de um dispositivo, que é o artigo 37A, que eles falam bastante disso, de que permitiria conceder a serviços públicos, a não ser que seja exclusivo de Estado, para iniciativa privada, inclusive pessoal da iniciativa privada e estrutura física da iniciativa privada. Na visão da oposição, isso precarizaria o serviço público. Qual é a visão do senhor sobre isso? Olha, eu acho que é um artigo que até direcionalmente eu sou favorável ao mérito dele, porque venho de um partido com viés mais liberal, com um governo mais enxuto, mas eu não acho que ele traz grandes inovações. Ele buscou ali resumir alguns temas que já são existentes na legislação brasileira e na prática pública. Você pega, por exemplo, os leitos do SUS. Cerca de 43% dos leitos do SUS no Brasil estão nas mãos da iniciativa privada, seja de hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que são sem fins lucrativos, mas são privados, ou até de hospitais com fins lucrativos que atendem com leito SUS. Então, alguém hoje questiona que o SUS é privado no Brasil? Não. E quase metade dos leitos SUS estão nas mãos da iniciativa privada. Pega a educação superior, que a gente estava falando agora há pouco. Você tem um programa que foi feito pelo governo do PT, que é o ProUni, que nada mais se fosse um governo que não fosse do PT, o PT chamaria o ProUni de privatização da educação, porque você está pegando dinheiro do governo e, através de isenção fiscal, dando recurso para a iniciativa privada fornecer vagas no ensino superior. Esse é um programa de voucher, que há muitos anos aí se fala, só que como foi o PT que fez, eles não vendem dessa forma. Então, boa parte da educação superior no Brasil
hoje está nas mãos do privado e em boa parte com recursos públicos sendo colocados. Então, isso que chamam da terceirização ou privatização de serviços públicos já acontece. Concessão de ônibus, tirando de lá todos os problemas de contratos escusos que tem e tudo mais, mas assim, eu não conheço quase nenhuma cidade brasileira que quem opera é uma empresa pública. Em Porto Alegre, agora que a Carris é uma empresa pública que opera uma parte, mas inclusive está sendo privatizada, mas já está nas mãos de uma empresa privada. Então, eu não acho que é um artigo que traz grandes inovações, acho que ele reforça positiva ali uma prática já existente que vai ser regulamentada através de uma lei complementar, e acho que esse grande embate em torno desse artigo é mais uma questão ideológica do que ali algo que vai ter um efeito prático, já que já é uma prática, inclusive de governos da oposição. Vou dar um último exemplo, das melhores PPPs em saúde que existe no Brasil, hoje é do Hospital do Subúrbio de Salvador, que é um hospital conveniado à rede pública, operado pela iniciativa privada e que foi feita essa PPP pelo ex-governador Jacques Wagner do PT. Então, assim, acho que é mais um enfoque para embate público do que uma prática que venha a ser condenada, até porque os próprios partidos de oposição, quando estão no governo, acabam adotando essas práticas também. Bom, tem uma pergunta aqui, como o Novo deve se posicionar para 2022, que eu acho que dá para apimentar um pouquinho, né? Tá muito chapa branca essa pergunta. O Novo, primeira eleição federal em 2018, o Amoedo teve uma votação que surpreendeu, né? Quantos por cento ele teve em 2018? No Brasil todo foi 2,5%. 2,5%. Numa eleição que o Alckmin teve 5%, né? 6%. Ficou em quinto lugar, né? Quinto lugar. Ficou na frente Marina Silva, Henrique Meirelles. Com uma bancada, foram 8 deputados eleitos. E a gente chega aqui em 2022 com o Novo gerando um pouco de confusão na cabeça, imagino, do próprio eleitor do Novo, né? Por conta de divergências entre a bancada federal, entre o próprio Amoedo. A gente teve algumas saídas relevantes, recentes do Novo, né? O Christian Lobau, meu colega de profissão, cientista político, que foi candidato a vice com Amoedo, saiu do partido, né? Também com algumas histórias de sucesso, os parlamentares no Congresso Nacional, o próprio Zema, que tem feito uma administração muito bem avaliada e chega em 2022 como favorito. Então, toda essa resenha aí para chegar na pergunta final. Como é que você vê o futuro do Novo, o Novo se posicionando para 2022? Como que dá para desatar esses nós para o Novo ficar um partido que o seu próprio eleitor entenda ele melhor? Eu faço essa pergunta porque hoje eu estava vendo uma pesquisa, tendo a eleição na Alemanha, né, com formação de um novo governo, e eu vi que o Partido Liberal alemão hoje já é o preferido entre os jovens, né? Então, isso eu fiquei pensando, o Novo, com um partido que nasce em 2018, chega em 2022, ainda não, na minha opinião, não conseguiu se posicionar de um jeito claro ainda para o eleitor, principalmente com essas discussões bem públicas de membros importantes ali do partido. Então, como que você vê o Novo daqui para frente e com essas rusgas aí que tem no meio? Eu acho que nesses 2 anos e meio aí que a gente tá na Câmara, né, o Novo teve duas questões que eu acho que dão uma certa poluída nesse ambiente para entender de fato quais são as propostas do partido. O primeiro é que a gente tem um governo federal que se elegeu em torno de uma pauta liberal na economia, mas que na prática não se mostrou tão liberal assim. Teve a lei da liberdade econômica, teve a reforma da Previdência, mas teve também aumento de imposto, tem também agora programas populistas como o Auxílio Brasil, que está sendo feito um esforço danado para achar espaço orçamentário, para no ano de eleição aumentar o Bolsa Família, né? Então, assim, acho que você teve uma onda liberalizante na campanha de 2018, mas o que fez com que o Novo tivesse visibilidade, mas que também fosse dado esse aval à candidatura do Bolsonaro pelo Paulo Guedes, mas que na prática a gente vê dificuldades no próprio governo para se implementar uma agenda verdadeiramente liberal. E acho que isso prejudica um pouco até a concepção na cabeça do eleitor do que é uma agenda liberal, porque o Brasil não tem um histórico de muitos partidos defendendo uma agenda liberal de verdade, e esse conceito de liberdade econômica sofreu aí, a meu ver, essa poluição de um governo que não é liberal, mas se vendeu como tal.
E a gente tem um segundo fator, que são as próprias questões internas do Novo que você colocou, onde por a gente ter um governo com um viés autoritário, com um presidente incapaz de liderar o país, especialmente no momento de pandemia e tudo mais, levando muitos apoiadores do Novo, ex-candidatos, a focar bastante ali na questão de combate à postura do presidente. Eu, desde o início, tive uma postura bastante combativa às atitudes do presidente Bolsonaro, não votei em Bolsonaro em 2018, infelizmente eu não dei meu voto porque as opções para mim não eram opções que valiam a pena eu votar, e tenho sido crítico aos erros do governo desde o início. Então eu concordo com essa crítica aos erros do governo, que são muitos, mas acho que alguns agentes do Novo acabam que esquecem todo o restante do que o partido defende, e focam muito nessas críticas ao presidente e ao governo, novamente críticas que são válidas, mas esquecem de reforçar o que de fato a gente defende. Então, a cabeça de alguns e possivelmente do eleitor fica confuso também o que o partido defende. É só a saída do Bolsonaro ou tem uma agenda de fato? Eu acho natural o partido ter essas diferentes visões, posições e posicionamentos, até é saudável, que um parlamentar puxa para um lado, um outro puxa para o outro, e é a composição disso que vai fazendo que o partido, a identidade que ele vai criando. Que na verdade, todos os partidos têm isso. Todos os partidos têm isso. A diferença é que eu acho que as pessoas esperavam que o Novo fosse um núcleo coeso ali de movimentação política, mas a realidade em Brasília vai se impondo, e as vontades pessoais, as visões diferentes de mundo de cada parlamentar acabam levando para visões diferentes, Mas você pega as votações nossas, eu acho que não tem nenhum partido mais coeso do que o Novo, É porque o que acaba chegando o que chega é, às vezes, a mensagem que é transmitida que sai desde o dia a dia. Então, acho que... O que às vezes até é ruim para o Novo, porque as matérias que acabam chegando na boca do gol ali, porque o Congresso fica ali, tem 1 trilhão de projetos prontos para pauta no plenário, Você tem um projeto lá outro dia que eu estava vendo de 80 e pouco, pronto para pauta no plenário, Só falta alguém lá na gaveta puxar e... de vez em quando puxam, De vez em quando puxam. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes o Novo também sofre por isso, porque o que acaba chegando, principalmente de pauta econômica, são pautas que existe já um consenso geral entre aqueles que defendem uma agenda econômica mais liberal, e isso acaba botando ali numericamente, que 80 e poucos % dos projetos do governo, de não sei o que, do Paulo Guedes, são apoiados. Mas aí tem aí também essa questão meio artificial, porque são todos os projetos que são votados em plenário, Inclusive um levantamento que a gente fez há uns 2 anos atrás, pegamos algumas lideranças e colocamos ali os parlamentares como se eles votam de acordo com o governo ou não. Aí um deles, que era supostamente mais oposição, ligou aqui e falou, não, mas eu não voto, isso aqui, porque chegaram 3 nesse mês. Aí os 3 eram bons, mas o que eu combati atrás foram vários. Então, às vezes, também gera ali uma confusão. Acho que essas análises, até no primeiro ano, em 2019, quando o governo de fato estava conseguindo imprimir uma agenda mais liberal, o nosso índice de convergência com o governo era realmente mais alto. Em 2020, 2021, quando começou ali os acordos com o Centrão, e aí começou a expansão de Codevasf para atender deputado com emenda, essa reforma tributária recente, que a gente discorda e tudo, se você analisar, esse índice de convergência ele foi caindo ao longo do tempo também, mas tem gente que ainda gosta de perpetuar essa narrativa de que a gente é muito mais governista do que qualquer outra coisa, mas nesse ponto eu discordo, que o Brasil também não tem essa cultura de parlamentares independentes, a gente está acostumado a só ter governo e oposição, foi assim por muitos anos, você praticamente não tinha partidos independentes, tanto que, pegar um exemplo, 10 anos atrás, acho que foi 10 anos, quando o PSD saiu ali de dentro do DEM, principalmente, ele saiu da oposição para baixo do governo, Foi uma virada ali de 180 graus para vários parlamentares que resolveram ir. E tantos outros, que vieram de outros partidos também e tal. Então, assim, a gente está acostumado a essa história de ser oposição ao governo, e a gente veio com um viés de independente, e isso ainda não está sedimentado
na cabeça do eleitor. Mas até você vê agora no Senado, você tem a bancada de independentes, outros partidos na Câmara se declaram como independentes também, né? Então acho que aos pouquinhos isso pode ser mais entendido pelo eleitor e aí facilite essa postura nossa de realmente ser um partido que vai defender ideias e não um governo específico. E como que fica assim, o Novo, num contexto em que o brasileiro se acostumou com o liberal sendo vinculado ao bolsonarismo? Esse é um desafio que a gente tem, né? Como eu estava comentando, né? Então a gente precisa, e por isso desde o início eu fiz questão de diferenciar o que é postura do Bolsonaro e esse governo atual da defesa do liberalismo. E, entre aspas, felizmente, né? Obviamente eu não queria que isso tivesse acontecido, o governo foi se distanciando do ideal liberal ao longo do tempo, né? A gente vê ele cada vez menos liberal, né? E isso faz com que o eleitor entenda, né, isso. Você pega hoje no reduto ali do liberalismo, que é a Faria Lima, digamos assim, você tem muita gente que tem oposição clara às ideias do governo Bolsonaro e que entendem, né, que não é um governo liberal. Obviamente que não adianta a Faria Lima entender, você tem que comunicar com o brasileiro médio ou o empreendedor do interior que sofre com o peso do Estado, né, e que gostaria de ver o país avançando nessas pautas liberais. Então acho que a consistência nossa vai fazer com que nessas idas e vindas do governo na defesa da liberdade econômica, o eleitor entenda que se teve um partido que se manteve coeso e coerente na defesa dessas pautas ao longo do tempo, foi o Novo. Óbvio que é difícil pelo tamanho nosso ser pequeno, o nosso alcance é muito menor do que o alcance do governo. Agora que a gente está no poder em Minas, que tem 8 parlamentares, a gente virou vidraça também, né? Então tem ali os percalços do caminho, mas pensando em médio e longo prazo, acho que essa consistência nossa, que é defendida desde os nossos primeiros vereadores em 2016 até a bancada federal hoje, vai fazer com que o eleitor entenda, se acostume e valorize os nossos posicionamentos. E quais são os planos do Thiago Mitrô para 2022? Estão em aberto ainda. Eu não sou alguém que entrou na política para fazer carreira, eu entrei porque eu via que eu estava indignado com a situação política do país e queria fazer alguma coisa, né, e achei que naquele momento era a forma como eu podia contribuir, era me candidatando, né, e vejo que tenho conseguido dar uma contribuição naquilo que me cabe, bastante significativa num contexto de um deputado federal, de uma bancada pequena, né, dentro do Congresso Nacional. E quero continuar contribuindo com esse processo de mudança política que o Brasil precisa passar ainda. Qual vai ser o meu papel a partir das eleições do ano que vem, eu ainda não sei. Ainda não decidiu se vai se candidatar ou não? Ainda não decidi se vou me candidatar ou não, se for candidatar para qual cargo. É algo que tem que está sendo conversado com, especialmente o Diretório Estadual do Novo em Minas, né? O projeto principal para o Diretório do Novo em Minas é a reeleição do governador Zema, né? E eu quero participar, seja me candidatando ou não, desse processo de mudança política no Brasil. Qual vai ser o papel? Provavelmente só no meio do ano que vem que eu vou ter mais clareza disso. Certo. Bom, chegamos ao final do Elite Parlamentar, entrevista com o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, deputado. E voltamos em breve com mais entrevistas aqui no Elite Parlamentar. Eu que agradeço, é um prazer.